Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Desta vez é sobre as atividades da semana 4 do PET número 2, segundo ano. O tema das atividades é concordância verbal e concordância nominal. A concordância verbal é a concordância entre o verbo e o sujeito da oração. E a concordância nominal é a concordância entre o substantivo e as palavras que o acompanham. Então aí nós temos a concordância verbal e a concordância nominal. Então nós já falamos nas orientações sobre os dois tipos de concordância. Então vamos lá para a correção das atividades, que é a atividade número 1. Leia as frases seguintes e corrija os problemas de concordância verbal ou nominal que elas apresentarem. Então, na letra A, é realmente louvável os esforços que vocês empreenderam para nos ajudar. Portanto, qualquer que sejam os resultados, agradecemos muito. Então, aqui nós temos um caso de erro de concordância verbal. Veja que nós temos o sujeito, que é a palavra esforços. Os esforços. Então, pela regra de concordância verbal, pela regra geral, o verbo ele precisa concordar com o sujeito em número e pessoa. Então, o que não ocorre aqui nesta oração. Então, os esforços estão na terceira pessoa do plural, mas o verbo está na terceira pessoa do singular. Então não há concordância. Então, reescrevendo a frase, corrigindo, colocando na concordância correta, ficará desta maneira: são realmente louváveis os esforços que vocês empreenderam para nos ajudar. Portanto, qualquer que sejam os resultados, agradecemos muito. Então, observe também que louvável precisa concordar com esforços, com o substantivo. Então, aqui nós temos também um erro de concordância nominal. Letra B. Quando eu reavi os livros, nunca mais os emprestarei. Então, o quando, a palavra quando aqui, ela indica futuro. Então, ela inicia um verbo, a conjugação do verbo do modo subjuntivo, futuro do subjuntivo. Então, o verbo reaver aqui ele não está no futuro do subjuntivo. Para que ele fique no futuro do subjuntivo, nós temos que escrever reouver. Então, quando reouver os livros, nunca mais os emprestarei. Então, aí fazemos a concordância correta do verbo. Letra C. Para quem a entrada é proibido? Então, aqui a concordância nominal da palavra proibido está incorreta de acordo com a norma padrão. A forma correta seria proibida. Por quê? Porque aqui o sujeito é a entrada e a entrada está antecedida do artigo a. Toda vez que o substantivo, o sujeito, aliás, estiver antecedido do artigo a palavra proibido acompanhará no feminino. Então, por isso, a concordância correta é proibida. A reescrita na forma correta, para quem a entrada é proibida. Letra D. Os alienados sempre mantêm-se neutros. Então, o verbo mantém, da maneira que está escrita, está na terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular. Como o sujeito está no plural, os alienados, o verbo precisa estar também na terceira pessoa do plural. Para colocá-lo na terceira pessoa do plural, é só acentuar. Os alienados sempre mantêm-se neutros.
Letra E. Seguem anexos as cartas Minhas Poesias para você. Então, seguem anexos. O anexos não está concordando com cartas, com a palavra que ele está se referindo. Então, as cartas anexas. Então, anexo se refere a cartas. Como cartas é feminino, a palavra anexos precisa ir para o feminino para fazer a concordância corretamente. Então, seguem anexas as cartas Minhas Poesias para você. Letra F. As provas que contivesse mais erros seriam comentadas. Então, as provas, sujeito no plural, o verbo aqui está no singular. Então, não está estabelecendo a concordância. Então, para que haja concordância, temos que passar o verbo para a terceira pessoa do plural, assim como o sujeito está, terceira pessoa do plural. Aí, desta forma, estará na forma padrão. Letra G. Polvo e lula frescas serão servidos no jantar. Então, nós temos um sujeito que é composto por dois substantivos, então, o substantivo lula e o substantivo polvo, e temos o adjetivo frescas caracterizando os dois. Então, o substantivo, o adjetivo posposto aos substantivos, ele tem dois tipos de concordância. Ou ele concorda com o substantivo mais próximo, no caso lula, então ficaria fresca, ou concorda com os dois, faz a concordância no plural, frescos. Então aqui nós temos duas formas para deixar na norma padrão. Polvo e lula frescas serão servidos no jantar, ou polvo e lula frescos serão servidos no jantar. Então a palavra fresca deve concordar com o substantivo mais próximo, no caso lula, ou também estaria correto se concordasse com os dois substantivos, que é o que acontece aqui no segundo caso. Letra H. Quando ele compormos uma canção de paz, poderá descansar. Então veja que aqui está também no futuro do subjuntivo. Então, compormos aqui não está adequado, não está na forma padrão, concordando com a forma do subjuntivo. Então, no subjuntivo, quando compuser, terceira pessoa do singular. Letra I. Para a matrícula é necessário a documentação pedida. Então, necessário, esta palavra, ela está se referindo à documentação. Então, como documentação é feminino, a palavra necessário também irá para o feminino. Para a matrícula é necessária a documentação. Número 2. Leia o trecho do romance Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, observe as palavras destacadas e responda o que se pede. Letra A. Qual classe de palavras pertencem às palavras destacadas no trecho anterior? Então, a palavra entou é verbo, tenho verbo, aceitava, notei, tinha, notei, conhecia e rixava. Então, todas estas palavras pertencem à classe dos verbos. Letra B. Pela regra de concordância, os verbos devem concordar em número e pessoa com o quê? Com qual elemento sintático? Então, o verbo ele deve concordar com o sujeito da oração. Então, veja aqui no texto que o verbo está concordando. Todos na primeira pessoa do singular. Letra C. Os verbos destacados estão em primeira pessoa do discurso. Por quê? Relacione a sua resposta com o conteúdo sobre os tipos de narradores. Então, como o narrador é um narrador personagem, ele conta a história, então ele usa a primeira pessoa, porque ele fala dele, a primeira pessoa do discurso, que é aquele que fala. Então, ele conta e participa das ações. Então, o texto é escrito em primeira pessoa. Então, essas foram as atividades da semana 4. Bons estudos a todos, até o próximo vídeo e tchau!